Vamos dar continuidade para nossos shiurim, nossas aulas no Tânia. Nós somos agora no meio do capítulo Dalet, capítulo 4, apesar que já estudamos uma parte daquilo que nós vamos agora repetir, mas é bom revisar um pouco. Nós vamos começar na página 92 para aqueles que usam Tânia em português. Aqui o autor do Tânia, o Baal HaTanya, está nos explicando mais detalhadamente como que funciona esse processo de tzimtzum que Deus condensou e restringiu a sabedoria dele, a sua vontade, que são infinitos, e conseguiu colocar isso aqui dentro das palavras da Torá e dentro da sabedoria da Torá, de tal forma que quando nós estudamos com nossa mente limitada, mente do ser humano, mente de alguém que foi criado, que é totalmente restringida, uma mente pequena, muito pequena, uma mente limitada. Dentro dessa mente limitada, temos a capacidade de captar a sabedoria e a vontade de Deus, que são infinitos. Como que isso é possível? Estudamos através de um processo chamado tzimtzum. Tzimtzum significa que Deus restringiu. A palavra tzimtzum, na linguagem da Kabbalah e Hassidut, pode ser restringido de uma maneira e pode ser de uma outra maneira. O que significa? Muitas vezes, por exemplo, se o professor está querendo ensinar o seu aluno, o aluno é incapaz de captar toda a profundidade e toda a intensidade, todo o poder daquilo que o professor dele, o Rebbe dele, está lhe ensinando. O Rav, que é o professor, no caso, tem que fazer um tzimtzum. O que é tzimtzum nesse caso? Tem uma parte que ele não vai entregar, não vai passar para o seu aluno. Tem aquilo que ele vai passar, e mesmo aquilo que ele vai passar, vai dar isso para ele, vai entregar isso aqui para o aluno de uma forma condensada. O que é condensado? Através do exemplo, através de uma parábola, cada vez diminuindo o teor e a intensidade do assunto. Ou seja, dando para ele uma parte, tanto em quantidade como em qualidade. Não é sobre esse tipo de tzimtzum que nós estamos falando aqui. O tzimtzum do Tânia, quando se trata sobre a sabedoria e a vontade de Deus, que são ilimitadas e infinitas, Deus pegou toda aquela sabedoria dele e toda a sua vontade suprema, com a infinitude que eles representam, e conseguiu colocar tudo dentro da nossa mente. Agora, isso é algo que é difícil para entender. Mas Deus, que nós falamos antes, da mesma forma que falamos sobre a sua grandeza, que grandeza significa que ele se revela para nós de uma forma infinita, ele também se revela para nós de uma forma do tzimtzum, de uma forma que, apesar da sua grandeza e apesar da sua infinitude, ele consegue se restringir algo limitado, e aquele algo limitado possui e consegue conter toda aquela infinitude, que obviamente é algo que transcende a nossa mente de entender como que isso funciona. Mas Deus é capaz. Agora vamos continuar sobre esse conceito de tzimtzum, que Deus se restringiu. Por isso, a Torá foi comparada à água. Pois da mesma forma como a água desce dos níveis mais altos para os níveis mais baixos. E isso é uma característica que a gente encontra somente na água. Porque não é que nem o sol, que somente uma irradiação do sol que ilumina o nosso mundo. A essência do sol fica distante e fora do nosso mundo. Por isso, quando o sol desce para nos iluminar, não é que é o sol do sol. O sol despachou uma irradiação dele, que aquela irradiação nos ilumina. Diferente é a água. Quando a água desce para um lugar baixo, a própria água que estava em cima, essa água se encontra no lugar baixo.
Por isso a Torá é comparado com a água. Porque a mesma água que deixou sua fonte no nível mais alto, aquela mesma água desce para se tornar a realidade inferior. Assim também na Torá desceu o lugar de glória, ou seja, das alturas, do plano espiritual sublime, que é a sua fonte. E como que chamamos essa fonte? É a vontade suprema do Deus, é a sabedoria do Deus. E nós já sabemos, quando falamos sobre sua vontade e a sua sabedoria, sabemos que o Raita v'Kutchebrichu Kulachat, que Deus, com a sua Torá e com sua sabedoria, são totalmente unidos. Velet machshavat tfisa beklal, e nenhum pensamento jamais que é capaz de captar a sabedoria de Deus. Isso é a sabedoria de Deus. Como que definimos a sabedoria de Deus? Que ninguém é capaz de entender. Mas mesmo assim aconteceu que é algo inédito. Misham nas'av yarda. Daí a Torá percorreu e ela desceu através dos Seter HaMadrigot. Seter HaMadrigot são estágios ocultos. A palavra Seta é um acróstico. Sof, o término, Toch, no meio, e Rosh, no início. Ou seja, ele desceu dentro de todos os níveis. E cada nível se divide início, meio e fim. Desceu assim dentro de todos esses esconderijos. Até que desceu daquele que nós chamamos o desencadeamento dos mundos, Hishtalshalut, o mundo. Ou seja, isto é a ordem em cadeia dos mundos espirituais interligados, chamados Hishtalshalut. Que já vimos sobre isso aqui no capítulo 2 do Tanya, e fez toda essa trajetória. E aquilo que era a sua essência, ilimitada, sabedoria de Deus, que nenhum ser humano é capaz de entender, veio de uma origem dessa e se vestiu nos assuntos terrestres do nosso mundo, assuntos materiais, coisas materiais do nosso mundo, que a maioria da Torá toda e suas leis, que são ligados com assuntos práticos, que envolvem materiais, objetos materiais. Por exemplo, acabamos de colocar tefilin é feito de couro, de pergaminho, colocamos tzitzit, que é feito de lã, e assim, as mitzvot, a maioria são ligados com objetos materiais. Ou seja, mesmo se nós vamos pegar os mitzvot que aparentemente é mais sentimento, por exemplo, amar o próximo, que o sentimento não está ligado com algo prático, mas não é bem assim. Se você ama o próximo e fica com esse amor, é triste quando alguém ama o próximo. Embora isso aqui é uma mitzvah que na sua essência é espiritual, ligado com emoção do amor, mas mesmo assim isso exige da pessoa que ele tome alguma atitude, empresta dinheiro para ele, ajuda para aquilo que ele precisa, você ama ele, mostra aquilo, ou seja, não, de qualquer forma está ligado com assuntos práticos, materiais. Além disso aqui, o Betzirufei Otiot Gashmiot, também a combinação das letras físicas escritas com tinta no livro. Temos os 24 livros do Tanakh, que é um acróstico, Torá, Nevim e Ketuvim. As letras e as palavras, eles contêm a santidade da vontade e da sabedoria de Deus. Por isso, quando uma pessoa não entende o que está por trás das palavras, mas ele fala apenas as palavras, isso tem seu mérito, tem grande mérito. E qual que foi o motivo que Deus pegou a sua sabedoria que é infinita, a sua vontade suprema que é infinita, e colocou-eles nos assuntos práticos, e continua sendo a sua sabedoria infinita da mesma forma que estava nas alturas? Isso tem motivo. Que deixa ter kol machshavat saber, para que todo pensamento, e quando se fala todo pensamento, isso inclui o pensamento do ser humano, seja capaz de alcançar a própria sabedoria do Deus. E o que acontece quando Deus realmente se restringiu tanto? Agora, quando vem uma pessoa e pensa e fala
e faz as ações necessárias, que são ações, fala e pensamentos do nível baixo do nosso mundo, ele está capaz de alcançar a vontade e a sabedoria de Deus como que está na sua essência. Não como que foi transformado em algo diferente, não. Ele volta e ele consegue, sendo nesse mundo, um ser limitado, ele consegue alcançar a vontade e a sabedoria infinita de Deus. Umisham, Omeach, uma vez. שהתורה ומצוותיה, que a Torá e seus mandamentos vestem todas as 10 faculdades da alma e todos os 613 órgãos da alma, desde a sua cabeça até os seus pés. Isso significa desde o nível mais alto, chamado cabeça, até o seu nível mais baixo. Ou seja, a Torá e mitzvot. Vimos antes que para uma pessoa cumprir o Torá e mitzvot, e dando para o Torá e mitzvot dele um verdadeiro continuidade, o sustento. Ele tem que energizar seu Torá e mitzvot. Isso é quando, dentro daqueles atos que ele faz, também se reveste os seus sentimentos e seu intelecto. Por isso, quando uma pessoa finalmente cumpre o inyan da Torá, através que ele entende em seu pensamento o conceito da Torá, ele cumpre os outros mitzvot, falando e fazendo, ele realmente consegue se amarrar com Deus, tanto nos seus sentimentos, como também se conectar com Deus, não somente no nível dos seus vestimentos, seus vestes, que são pensar, falar e fazer, mas também ele envolve seus sentimentos também. Ou seja, seus sentimentos também estão sendo iluminados pela essa luz de Deus que ele atraiu. Ve'or Hashem Amash, e a luz de Deus mesmo, Makifá, circunda a pessoa, o Malbishá reveste a pessoa, Merushá ve'adrago, e a própria luz de Deus envolve a pessoa, reveste a pessoa desde a sua cabeça até os pés. Ou seja, a pessoa se encontra englobada na luz de Deus, através dos mitzvot, envolvimento total. O como está escrito, Tsuri Echesepot, Deus é a minha rocha, em quem é o meu refúgio. Ou seja, Deus se torna uma proteção para a pessoa. Ainda está escrito, Katsinar Ratzon Tatrenu, como um escudo à vontade de Deus ou seca. O que significa esse escudo? O que é essa proteção? Que a vontade de Deus, a sabedoria de Deus, que estão vestidos na Torá e seus mandamentos, eles acabam protegendo a pessoa, porque se tornaram acessíveis para a pessoa através desse processo chamado Tzimtzum, e a pessoa agora é capaz de pegar o Torá Mitzvot e tornar eles parte da sua existência, e eles acabam iluminando a pessoa. Com isso, a ideia ficou clara. Sem dúvida nenhuma, o Nefesh, Ruach e Neshama, que são as faculdades íntimas da pessoa, elas são mais próximas para a alma do que as vestes da alma, que são pensar, falar e fazer. Mas isso quando se trata do que é mais próximo para a alma. Mas aonde que a alma alcança mais elevação? Como que a alma consegue mais iluminação para Deus? É através dos levushim, através das vestes, Machavad Dibur U'Maaseh, de pensamento, fala e ação. Através disso, a pessoa é capaz de captar a infinitude de Deus, que se expressa na sua sabedoria e vontade, e trazer isso aqui para a pessoa, trazer isso aqui para a alma. De tal forma que os levushim da pessoa não apenas são formas da pessoa se expressar,
São formas de uma pessoa captar toda essa energia que acabamos de ver. E há mais ainda. Quando a pessoa usa as vestes dele para se conectar com Deus, até seus sentimentos são iluminados diferente. Porque se tivesse somente pelas emoções da pessoa, são limitados. Mas quando estes sentimentos e emoções se revestem no Machshavah Dibur U'Maaseh, e pensamento fala e faz, ainda consegue se conectar com Deus, com essa conexão tão profunda que acabamos de ver, isso eleva e ilumina toda a pessoa. Que ele totalmente está, que acabamos de falar, iluminado pela luz infinita de Deus. Nos próximos capítulos vamos ver que isso também se subdivide a grandes diferenças entre o estudo da Torá e Mitzvot, mas isso vai ser no nosso próximo capítulo. Por isso nossos sábios falaram que uma hora de arrependimento e boas ações neste mundo são melhores do que toda a vida no mundo vindouro. Por quê? O mundo vindouro, o que uma pessoa consegue? Consegue ter o prazer derivado da compreensão da divindade, daquilo que eles são capazes de entender. Mas o que alguém é capaz de entender? Mesmo a nossa alma, que é uma parte de Deus, também tem seus limites. E nenhum ser criado, até um ser espiritual dos mais altos domínios, não pode compreender mais que um vislumbre, uma iluminação, uma ramificação da luz divina. Por isso se chama Ziv HaShekhinah, se chama a radiação da presença divina. Mas sobre a essência de Deus, ninguém é capaz de captá-lo, que nós vimos antes as palavras do Zohar, Let Machshavat Tfisa Biklau. Nenhum pensamento pode aprendê-lo na absoluta. Por isso, o Gan Eden, o paraíso, o Olam Haba, tudo está limitado. Mas quando uma pessoa se encontra em nosso mundo, e o pensamento dele entende a Torá, e suas mitzvot, envolve a pessoa na fala e ação. O que acontece nessa hora? Ele alcança e veste-se no próprio Deus. Aqui já não é apenas uma irradiação que nem no Ganeiro. Aqui ele pega a essência. Ou seja, ele alcança e veste-se como o próprio Deus. E quando falamos sabedoria de Deus, sempre temos que lembrar que Deus e a sua sabedoria, a sua Torá, são totalmente unidos. E apesar que alguém poderia perguntar, a Torá do jeito que nós estudamos, é uma Torá que fala sobre assuntos tão práticos e coisas inferiores. Será que essas coisas inferiores que estudamos são capazes de conter toda essa sabedoria de Deus na sua forma do Ensom, na sua forma ilimitada? Devemos saber que apesar que a Torá se revestiu nos assuntos tartonim inferiores, gashmi materiais, é somente essas coisas que o intelecto humano compreende quando estuda a Torá. Mas isso não tem problema, porque através desses assuntos materiais que a pessoa entende, vamos usar uma analogia de alguém que abraça o rei. Será que faz diferença se ele abraça o rei? Se o rei está vestido uma roupa ou está vestido várias roupas? Alguém vai falar, não. Isso não é problema, porque nós sabemos que Guf HaMelech Betocham, independente da quantidade de trajes e roupas que o rei está usando, o corpo do resto deles. O corpo se encontra entre essas roupas. Por isso, quando qualquer um de nós abraça a sabedoria de Deus no estudo da Torá, independente como que essa sabedoria se vestiu, até que se vestiu com roupas materiais, devemos saber que Guf HaMelech Betocham. Devemos saber que a essência do rei se encontra nessas roupas. Mesmo acontece quando o rei abraça alguém. Ninguém vai falar, o rei me abraça com uma roupa ou vestido de várias roupas. Não faz diferença. E o versículo diz, Biminot Chapkeni, que a mão direita de Deus me abraça. E qual que é a mão direita de Deus? Isso é uma dica para a Torá,
que ele foi dado de Yemin na mão direita de Deus. Como diz o versículo, Mimino Ejdot Lamo, que Deus nos deu até a sua mão direita. E direita nós já sabemos que está relacionado com o atributo de Chesed, benevolência e água, e já explicamos antes a ligação da terra com água. Por isso, Deus nos abraçando. Nós não devemos pensar quantas roupas Deus está usando, tá certo? O abraço é um abraço, porque o Gufa Melech, o corpo dele, o senso do rei está dentro. Assim também, quando nós estudamos, está independente do assunto, por dentro tem a sabedoria infinita de Deus que nós acabamos de alcançar. Seres humanos limitados, pobres coitados, conseguiram se ligar com a essência de Deus, da mesma forma como a água desce na altura. Se chega a mesma água, é a mesma sabedoria de Deus. É uma outra approach para estudo da Torá, para compreender o que realmente conseguimos. E um outro respeito quando se faz uma mitzvah e quando se estuda a Torá. Se Deus quiser, nós vamos agora iniciar na próxima aula, o capítulo 5, onde que vamos ver a diferença de Torá para mitzvah. Mas ainda vamos falar um pouco sobre esse abraço de Deus para nós e o que significa atrair a luz divina. Isso ainda merece um pouco de explicação que vamos deixar para a nossa próxima aula. Shikoach.